Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Estamos em poucos aqui, mas temos aí os nossos irmãos pela internet. Gostaríamos de dar bem-vindo a todos vocês. E como o Jabes já falou aqui para os irmãos, nós estamos estudando a ética dos 10 mandamentos, o momento em que Deus deu, a importância dela, como nós podemos e devemos contextualizá-la aos nossos dias. E para apresentar essa lição de hoje, que vai ser onde nós vamos entrar em cada um dos 10 pontos ou das 10 palavras-chave, como falamos na semana passada, o pastor Edivaldo bem colocou, os mandamentos que Deus deu a este povo, a constituição dessa nova nação que ele estava formando, foram aí seus 613 mandamentos, e esses 10 são as 10 palavras-chave que se resume os 10 mandamentos e que Jesus ainda resumiu a 2. E nós vamos estar falando hoje sobre este Deus que fez esta aliança com este povo. E para nós falarmos sobre este tema, a gente precisa entender o contexto. Por que que Deus fez questão de falar existe somente um Deus? A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, e Ele então forma o homem, coloca lá no jardim para estar tendo comunhão com Ele, e diz e reconhece que não era bom que o homem estivesse só, vai fazer para ele uma adjuntora, uma auxiliadora, coloca-o junto com ele no jardim, dá algumas atividades, e a Bíblia diz que Deus vinha todos os dias comunicar, conversar, ter comunhão com o homem. E de todos, eu lembro meu professor do seminário, pastor Edivaldo Fontes, ele falava assim, Adão e Eva eram aqueles que tinham a menor Bíblia, menor mandamento. E isso nos mostra que mesmo tendo menos, não quer dizer que fica mais fácil. Eles só tinham um único. Coma de tudo, o único negativo, não coma da árvore que está no jardim. E mesmo com o único mandamento negativo, eles ainda acabaram desobedecendo a Deus. E a consequência foi o que Deus disse. Olha, no dia que dela comeres, você vai pecar, você vai morrer, você vai ser separado de mim. E por causa dessa reação, a Bíblia diz que o homem, então, pela primeira vez, ele vai criar a primeira religião. O que que é? Religião é algo humano. É aquilo que o homem faz para chegar a Deus. Deus falou para ele todo dia que ele vinha se comunicar com ele no jardim. O homem pecou e aí ele quer fazer algo para chegar na presença de Deus. E a primeira religião, segundo diz Dr. Martin Lloyd Jones, é a religião das folhas de figos. O homem achou que colocando folhas de figos para cobrir a sua nudez seria suficiente para chegar na presença de Deus. E aí, ao contrário do que muitos pensam, que os sacrifícios foram instituídos por Moisés, não. O sacrifício foi instituído pelo próprio Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, onde Deus disse, em pecado, para você chegar na minha presença, tem que ter sacrifício. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado e não tem comunhão entre você e eu. E a Bíblia diz então que Deus mata um animal, cobre Adão e Eva, e eles então podem chegar à presença de Deus, mas Deus diz assim, olha, eu estou com medo de você, não temer, mas Deus diz assim, olha, eu acho que vocês vão continuar pecando, e se vocês comerem da árvore da vida, vocês vão viver eternamente em pecado. E eu quero e amo tanto vocês, é o que a revista vai dizer, que Deus nos ama tanto, que Ele fez questão de tirar esse povo e dar a ele mandamentos, porque ele já conhecia aí uma história de mais ou menos 2000 anos da humanidade longe de Deus. O que aconteceu? A Bíblia diz que Deus colocou um querubim para proteger a árvore. Sabe o que Deus fez? A Bíblia diz assim, olha, se vocês comer dessa árvore, vocês vão continuar o resto da sua vida em pecado. Então, eu vou proteger, vou colocar vocês para fora. Mas tem uma coisa, nunca se esqueçam que vocês são daqui. E é obrigação de vocês instruir os seus filhos. E a gente nota que Adão e Eva instruíram os seus filhos. No entanto, que quando Abel e Caim vão se apresentar na presença de Deus, a Bíblia diz que Abel fez questão de chegar
com sacrifício, derramamento de sangue, e Deus se agradou. Mas Deus fez questão de chamar a atenção de Caim, quando ele disse assim: Caim, se você fizer o que é certo, eu não vou receber. Quer dizer, o que Deus está dizendo? Você sabe o que é certo, por que você não está fazendo o que é certo? E a Bíblia então diz que ele continuou daquela maneira. Ele disse: olha, o pecado está à tua porta. Se você continuar deliberadamente fazendo isso, você vai ser dominado. E a Bíblia diz que ele foi dominado por isso. Acabou acontecendo o primeiro homicídio. Ele acaba fugindo. E a Bíblia diz que eles saíram, e dos filhos de Caim saíram então aqueles descendentes que não procuraram mais seguir as ordenanças do Senhor, até que Deus dá um outro filho homem. A gente precisa entender algumas das tradições de como são registradas as histórias do povo hebreu. Eles registram a linhagem masculina. Não quer dizer que Adão e Eva não teve muitas outras filhas, mas depois de Abel, a Bíblia diz que Deus deu um outro filho homem, e era Sete. E aí a Bíblia faz questão de dizer novamente: e começou-se outra vez a buscar ou a falar de Deus. Sete e a sua descendência começaram a buscar a Deus. Eu queria apresentar para os irmãos da onde veio o que nós chamamos de muitos deuses. Se foi Deus que criou o homem, começou a conversar com ele, da onde que veio essa imaginação que existiam muitos outros seres sobrenaturais e deuses, sabe? A humanidade, longe de Deus, dos descendentes de Caim, a Bíblia diz que eles começaram a fazer as coisas segundo o seu bem entendimento. E aí foi surgir esta religião considerada por muitos como a primeira, não daquela que eu falei para os irmãos, que é a religião do animismo. O que é isso, pastor? Animismo é aquela religião que dá divindade aos seres inanimados. Os homens longe de Deus, eles começaram a olhar para a montanha mais alta e começaram a dizer: isso deve ser uma divindade. A árvore mais estrondosa, o rio mais forte. E eles começaram a adorar a natureza. Eles começaram a criar várias divindades. E a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé e escolhe então começar tudo de novo, porque o homem tinha se afastado de Deus totalmente. Mas dos filhos de Noé, os irmãos conhecem a história, a mesma coisa aconteceu. Eles começaram a se afastar de Deus, até que Deus então chama um homem, que a Bíblia faz questão de dizer que a família dele era o quê? Construtora de deuses, ou de ídolos. Faziam ídolos para esses deuses que os povos estavam adorando. Mas Deus diz: Abraão, sai do meio da tua terra. Sai do meio da tua parentela para um lugar que eu vou te dar. E olha, e anda na minha presença, porque eu quero ter uma comunhão com você. Deus escolheu um homem para começar a preparar o caminho para o seu filho que viria nos resgatar. E aí vamos entrar aqui no que a lição faz, a importância de Deus dizer o porquê que ele rejeita. Porque cada vez que um desses povos começam a adorar esses seres e começam a buscar imagens feitas em forma de homem, feitas em forma de animais ou da natureza, eles estão menosprezando o Deus que criou tudo isso. E estão o comparando, porque não há comparação entre Deus e todos esses seres. Por isso que a Bíblia diz que Deus faz essa aliança com Abraão, promete essa terra, mas a Bíblia diz que ainda não tinha chegado o tempo daquele povo que lá estava, que é os povos terminado em eus, os quezeus, os heteus, os fariseus. Os eus são os povos que estavam dentro da terra. Aí fora da terra tinha os itas, os edomitas, os hititas, esses povos que estavam fora. Dos de fora só tem um que tem eu, que é os filisteus, que foram os grandes competidores, digamos assim, o tempo todo pela terra. E até hoje, né, lá na Palestina, competem com o povo de Israel para que a terra que Deus tinha prometido a eles. Mas Deus disse: olha, não chegou o tempo, então os seus descendentes vão ir para o Egito, até que de lá eu multiplique. E o que acontece? Acontece que os pais tinham pouca experiência com Deus, ou pouco conhecimento que eles tinham. O Deus que apareceu a Abraão, apareceu a Isaac, apareceu a Jacó, ele é o nosso Deus, nós devemos. E eles conheciam este Deus como o El Shaddai, o mais forte, o mais alto, mas eles não tinham experiência particular com Deus. Até que em Êxodo, eu gostaria que você lesse esse texto, capítulo 3,
partir do versículo 15, pela primeira vez, Deus se apresenta a um homem, quer se revelar a ele pelo seu nome, porque ele quer chamar aquele povo que ele tinha prometido para dar a terra, para ser o Deus deles e dar a eles o entendimento da importância do porquê Deus quer ser o único Deus dele. E ele disse assim, olha, e Deus disse mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel. Ele perguntou, quando eu chegar lá e dizer que Deus apareceu para mim no Sinai, eles não vão crer. O que eu vou dizer para eles? Deus disse, dirás assim, o Senhor, todas as vezes que você veja na sua Bíblia, o Senhor em letras maiúsculas é o nome pessoal de Deus. O tetragrama hebraico Yad-He-Vav-He, ou Yahweh, essas tantas Jeová, tantas versões que nós tentamos falar desse tetragrama, Yad-He-Vav-He, que são as 4 letras hebraicas que os judeus, não querendo usar o nome de Deus em vão, porque é um dos mandamentos, a Bíblia diz que eles trocaram e colocam o quê? Adonai. Então, todas as vezes que nós vemos na nossa Bíblia com letras maiúsculas, é porque o tradutor traduziu a palavra Adonai para Senhor, que Adonai quer dizer o nosso Senhor. Eles então colocaram o Senhor, mas aqui Deus estava dizendo para Moisés, o que você vai dizer para eles? O Senhor, Jeová ou Yahweh, o Deus de vossos pais, então aqui ele está dizendo quem ele é, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vós. E aí, pela primeira vez, Deus vai dizer, este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Deus estava dizendo que este nome dele é um nome de aliança, é um nome que Deus estava buscando. E era este o nome que ele precisava apresentar a ele, quem ele era pessoalmente. Por isso, que quando ele se apresenta e ele começa a convencer o povo a ir adorá-lo, Deus faz questão de Moisés dizer, o Deus de vossos pais, aquele que prometeu, ele não se esqueceu de vocês, ele ouviu o clamor de vocês aqui estão, neste sofrimento, e ele vai mostrar para vocês que ele é o único e verdadeiro Deus. E quando eles chegam lá na base do monte, para receber os mandamentos, e Deus está organizando essa nação, que foi a aula da semana passada, Deus faz questão de dizer, eu sou o Deus que tirei vocês do Egito. Sou digno de confiança de vocês. E o que eu vou fazer da agora para frente, que é a instituição das leis, é para o bem de vocês, porque eu conheço vocês, eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade, e eu quero demonstrar para vocês a minha autoridade. Quem eu sou, o meu caráter, como eu ajo. E aí, a Bíblia diz que Deus vai demonstrá-los confrontando, neste período da aula de hoje, a gente não vai entrar muito nessa parte da adoração a Deus em si, no final, mas a gente vai mostrar quem Deus é, como Ele age e como Ele, a Bíblia diz que Ele abomina todas as vezes que nós olhamos ou colocamos em alguma imagem, em algum outro ser, uma qualidade que pertence somente a Ele. Porque quando a gente fala em Deus, nós não estamos falando no ser altíssimo só apenas, ou em Jeová. Quando se fala em Deus, essa palavra Deus, ela é um título, um cargo, como se fosse governador, presidente. El, o alto, o mais alto. Só para os irmãos terem uma ideia, a palavra El, em hebraico, que é a palavra Deus, ela é feita de 2 letras no grego. Pesquisando sobre isso, eu vi alguém comentando que a palavra Ei, essa primeira palavra, ela significa aquele que tem força. A letra L é aquele que tem o direito de conduzir. Então, El é aquele que conduz com força, aquele que tem o domínio, que está na autoridade acima dos outros. Por isso que para eles, quando eles falavam de um Deus, é aquele que está acima. Aí a Bíblia até diz que Deus usa essa terminologia para falar sobre ele, lá nos Salmos várias vezes. El Elyon, o Deus mais alto, aquele que está acima do que vocês imaginam, sabe? E aí, Deus estava querendo demonstrar para eles quem Ele era, merecedor de toda a honra e de toda a glória. E aí, o povo reconhece, e a Bíblia diz que o povo todo diz, sim, Moisés, nós vamos seguir vocês, porque nós estamos clamando a este Deus, vivendo no meio de um povo que adora tantos deuses, mas nós nunca vimos uma revelação dele, Ele nunca se apresentou a nós. Nós não ouvimos a sua voz. E aí o povo diz, nós vamos segui-lo. E aí Moisés diz, só que agora eu tenho um trabalho um pouco difícil. Eu tenho que convencer Faraó.
de liberar vocês. Faraó, o rei do Egito, vivia em um lugar completamente politeísta. Sabe? Adoravam muitos deuses. E o próprio Faraó era considerado um deus. E quando Moisés se apresenta, capítulo 5, que é a chave do nosso texto, a Bíblia diz que Moisés e Arão foram falar com Moisés, com o Faraó, quero dizer, e falaram assim: assim diz, olha o texto, ele faz questão de dizer Jeová, ele apresenta o nome, assim diz Jeová, o Deus de Israel, desse povo que está aqui no meio. Deixe, disse Deus, o meu povo ir para que celebre uma festa no deserto. E qual a resposta de Faraó? Mas quem é Jeová? Que vocês estão falando? Quem é esse Deus? Para que eu deixe Israel ir? Não conheço Jeová, nem tampouco deixarei Israel ir. Na verdade, Faraó estava falando do que era uma realidade. Eles não conheciam, nunca tinham ouvido falar de Jeová. Deus tinha esse relacionamento com os descendentes de Abraão e ele zomba. A Bíblia então diz que ele zomba do povo, de Deus e do povo, ao dizer: quem é ele? Quem esse teu Deus pensa que é? E a Bíblia nos mostra por toda ela, e o apóstolo Paulo vai deixar registrado na revista de vocês, lá em Gálatas, que Deus não se deixa enganar. Tudo aquilo que alguém plantar ou pedir em relação a Deus, o confrontar, ele vai demonstrar quem ele é, o seu poder, a sua glória. E Deus então fala para Moisés, falar a Faraó. Ele perguntou quem eu sou? Eu vou mostrar quem eu sou em relação aos deuses que eles pensam que são. E aí então, o nosso próximo ponto da lição é a parte que nós conhecemos como as 10 pragas, mas na verdade são as 10 manifestações de Deus. Deus se manifesta de 10 maneiras diferentes, que nós chamamos de praga, para mostrar um ser inanimado, como eu falei, que eles acreditavam serem deuses, para mostrar para eles que na verdade não eram Deus, coisas nenhuma, passavam de falsos deuses, figura de imaginação humana. E aí, Deus confronta esses deuses. E um dos deuses, até hoje, considerado por eles este grande Deus, a fonte da vida, o Nilo, fertilidade, tudo que existe, o Egito é o que é, por milhares de anos, num lugar deserto do norte da África, por causa do Nilo. Para eles, este Nilo era o maior Deus. E a Bíblia então diz para Moisés: o que você tem na mão? Você tem esse cajado que eu troquei lá para você. Lembra que eu falei que você precisava usá-lo e cuidar dele? Agora esse seu cajado é como uma chave. Você vai começar a abrir. E cada vez que você virar essa chave, vai ser uma porta da revelação sobre quem eu sou, que vai começar a aparecer. E a Bíblia diz que ele toca no Nilo. E o deus do Nilo, aqui na nossa revista vai dizer Ísis, a deusa do Nilo, ela teve as suas águas transformadas em sangue. Mas sabe o que é interessante? Os primeiros milagres, ou as primeiras revelações de Deus, a Bíblia diz que os magos, os mágicos de Faraó, conseguiam imitar. A Bíblia diz que eles pegaram água e também transformaram em sangue. Mas só que tem uma coisa: ele não apenas transformou a água em sangue, a Bíblia diz que até a água que estava dentro dos jarros, a água que estava reservada nas caixas d'água deles, todas foram transformadas em sangue. Mas por quê? Os seus magos conseguiram fazer, a Bíblia diz que o coração de Faraó ficou fechado e disse: vocês não irão ir. E aí Deus fala para Moisés: você vai se apresentar mais uma vez. E isso na verdade não é que se apresentar mais uma vez, no mesmo local, no mesmo momento em que ele estava ali, a Bíblia diz que Deus falou para Moisés falar a Arão: mostre para ele este próximo Deus que eles adoram, que era o Deus das rãs, que era um ser que tinha corpo de homem e cabeça de rã. E a Bíblia diz que Moisés então toca nas águas e todas estas rãs que estavam dentro da água, em todos os lugares, começam a sair e invadir todas as águas. E a Bíblia diz que eles não conseguiam controlar. Mas a mesma coisa o povo do Egito, os seus magos, conseguiram fazer. E aí a Bíblia diz que Deus então manda Moisés tocar no pó e sai piolhos.
Este ser, ou este Deus dele, vai dizer que era o Deus do deserto, ele toca no pó da terra, e estavam por todos os lares, e o vento soprava e ia, mas os magos de Faraó também conseguiram fazer. E aí, a Bíblia diz que ele então manda tocar de novo no chão, e agora surgem moscas. Mas a Bíblia faz questão de dizer, a partir do capítulo 8 de Êxodo, não conseguiram produzir as moscas, e as moscas atentavam todas as pessoas e todos os seres, e a Bíblia diz assim, mas na casa do povo de Israel, que habitava na terra de Gósen, não tinha mosca, para mostrar para ele que Deus dominava todas as coisas e ele podia fazer aonde ele queria, daquela maneira. Mais uma vez, Faraó pede então para ele tirar aquele mal, e a Bíblia diz que ele tira, e assim que Moisés tira, Faraó veja que está tudo calmo, e ele diz, agora já está tudo bem, não vou deixar vocês ir de novo. Era Deus que estava, a Bíblia diz, fazendo com que o coração dele endurecesse, porque ainda faltavam muitos deuses para serem confrontados. E aí, a Bíblia diz que Deus faz com que, olha só, essas pestes, a Bíblia diz que começaram a matar muitos animais. Mas Deus mostra para eles que eles tinham gado, eles tinham muitos seres da onde vinha a suficiência deles, e eles também adoravam estes seres animais. E um dos deuses, esse deus Actor, que era um deus que tinha cabeça de vaca, corpo de gente, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés falar que havia uma praga e morreriam todo o gado do povo do Egito. Mas tem uma coisa, a Bíblia diz que o gado do povo de Israel não morreu. E isto, eles começaram a ver o poder do nosso Deus. Mas mesmo assim, Faraó ainda estava com seu coração endurecido. E Deus então se apresenta mais uma vez e envia doenças, sarnas ou bolhas que começaram a surgir na pele das pessoas, estas úlceras pelo corpo todo. E a Bíblia então vai dizer que os magos agora começaram a falar com Faraó. Faraó, é melhor você deixar, que nós não conseguimos com este Deus do povo de Israel. Esse Deus dele tem domínio de coisas que nós não conseguimos. Nós conseguimos transformar água em sangue, nós conseguimos fazer mosca, conseguimos rãs aparecer, mas agora ele está consumindo a nossa suficiência. Ele está falando que ele domina toda a natureza, não algumas partes da natureza, e agora ele até pode tocar na nossa vida através de doenças. E a Bíblia diz que mesmo assim, Faraó com seu coração endurecido, Deus disse, isso não é suficiente. Então, eles tinham um Deus que eles adoravam, o céu, chamava o Deus Nut, ou o Deus Osíris, quer dizer, o Deus da agricultura, que cuidavam da atmosfera e cuidavam da agricultura. E tudo que eles produziam era porque esse Deus era bom para eles. Sabe o que me chama a atenção? E que mais irrita o nosso Deus? É que tendo um Deus que é todo suficiente, o ser humano começou a criar vários deuses, porque um Deus não era suficiente. Aí esse Deus deles era tão forte que ele cuidava só de uma coisa. Era só de algo que eles cuidavam. E Deus diz, olha, eu vou mostrar para você que ele cuida só da agricultura, mas nem da agricultura ele vai conseguir. Por quê? A Bíblia diz que Deus mandou vir granizo do céu e começou a destruir toda aquela plantação. Mas olha o capítulo 9 de Êxodo, já vamos ter a participação dos nossos comentaristas. A Bíblia vai dizer que na terra de Gósen não caiu nenhum granizo e não destruiu nada do povo de Israel. Porque Deus estava querendo mostrar para eles como que Deus age, o seu domínio de todos os momentos e de todas as coisas. Irmão Jabes. Pastor, somente com relação a isso que o senhor acabou de comentar, a gente falou sobre que as pessoas, tendo um Deus todo-poderoso, procuram pequenos deuses menores. E a gente tem muito isso disseminado dentro da nosso tempo hoje também, e às vezes até, pastor, essa idolatria ela começa a ser implantada na igreja. Eu ouvi muitas vezes já dizerem que a salvação não é suficiente, de que o Deus te salvou, mas isso não é suficiente.
no sentido de que você precisa fazer algo a mais, além do sacrifício que Cristo fez na cruz por você, para que você possa alcançar a graça de Deus. E essas idolatrias têm entrado de uma maneira sutil. Às vezes a gente acha que Deus é suficiente, mas Ele é suficiente, mas Ele não pode resolver isso. Eu preciso de um método tal, eu preciso de alguém fulano de tal, que Ele sim vai resolver, não o nosso Deus Todo-Poderoso. Isso começa a dividir a glória e aquilo que pertencia todo a Deus. Nós começamos a criar alguns outros meios. E o povo de Israel, eles ainda não tinham essa experiência com Deus, ainda não tinham tido o conhecimento de quem Deus era. Deus tinha se apresentado de uma maneira a Abraão, a Isaac. O próprio Jacó, que teve algumas experiências com Deus, a Bíblia vai dizer que as suas primeiras experiências ele dizia: o Deus que apresentou ao meu pai, sabe? O Deus, ele ainda não tinha tido experiência como o meu Deus, o Deus que se apresentou a mim, sabe? Mas Deus destruiu o resto desses graniços, não só consumiu quero dizer assim, a agricultura, mas a Bíblia diz que até os animais que estavam no campo, que não foram soltos, acabaram morrendo, muitos animais. Aqueles que ouviram Moisés falar, a Bíblia ainda faz questão de dizer assim, olha, aqueles que ouviram Moisés falar e guardaram seus animais, ainda os salvaram, porque aqueles que estavam no campo acabaram morrendo, mas o coração de Faraó endurecido, a Bíblia diz que ele não permitiu que o povo saísse. E Deus, que estava fazendo tudo isso para mostrar quem ele era. Deus estava querendo usar este momento com Israel para mostrar a todos os povos daquela redondeza e a mim e a você quem Deus é, como ele age, como ele tem todo o poder. E aí então a Bíblia diz que tinha um dos deuses que para eles era considerado um grande Deus entre os deuses. Eles têm, além de eles ter vários deuses, eles ainda têm categorias de deuses. Sabe, os irmãos já viram a mitologia grega? Eles têm vários deuses, mas tem um que é mais alto que o outro, um que tem menos poder que o outro, e ele precisa obedecer. E eles tinham esse Deus que era o Deus Ra, considerado o Deus do sol, sabe? E aqui, porque o sol traz vida a muitas coisas. E a Bíblia diz, olha, esse Deus Ra, ele não domina. O sol é criação minha. Fui eu que criei, e a Bíblia diz que Deus conta as estrelas, o sol é como uma estrela, e elas respondem a Deus. Deus deu um comando e disse: sol, esconde a sua luz. Meus irmãos sabiam que o planeta Terra já tem aí alguns milhares de anos? Segundo alguns cientistas e alguns estudos que eles fazem, diferente do criacionismo e do evolucionismo, eles chegam a dizer que a criação de Deus dos seres luminosos estavam fora do tempo em que nós contamos 24 horas, e eles vão dizer que os planetas e o Sol e a Lua e tudo mais, as estrelas, têm milhões e milhares de anos. Mas, levando em consideração isso ou não, a Bíblia vai dizer, e eu pergunto para você, desde que Deus criou e Deus colocou esses seres para fazer diferença entre dia e noite e para encher as galáxias e os céus, nunca mais Deus precisou dar uma recarga no sol para ele queimar. Eu não sei vocês, mas lá em casa de vez em quando precisa trocar o gás lá porque acaba o gás lá da cozinha. O sol está mais ou menos na mesma temperatura há alguns milhares de anos e ele queima na mesma consistência e nunca ninguém precisou da força. Ele não perdeu sua força de gravidade, ele não perdeu sua força, mas com uma palavra de Deus, ele precisa cessar a sua luz. Mas sabe o que é mais interessante? A luz do sol não brilhava nos egípcios, mas na casa do povo de Israel, que era na próxima cidade, algo que não conseguiríamos entender. Alguns vão dizer aí, não, na verdade isso foi um eclipse que ocorreu mais ou menos naquele momento. É o que os historiadores tentam explicar. Ocorreu um eclipse e lá no povo do Egito ficou completamente escuro e o Deus Ra não conseguiu fazer nada. Mas mesmo assim, a Bíblia vai dizer que Faraó continuava com seu coração endurecido. E como Faraó se considerava um Deus, Deus deixou pelo final para apresentar e confrontar o próprio Faraó. O povo já estava querendo que Faraó liberasse o povo de Israel para ir, porque eles já tinham perdido o seu gado, eles já tinham perdido tudo o que eles tinham. E aí então Deus vai apresentar aqui o seu momento de saída
para o povo de Israel, e ele estava querendo dar uma lição para Faraó e, ao mesmo tempo, apresentar uma aliança em que o povo estava saindo para ir celebrar o Senhor e ter o seu momento com Deus, que é o que nós conhecemos como a Páscoa. E aí, muitas vezes nós não entendemos o que é a Páscoa. Páscoa é o símbolo da introdução da vida cristã. Páscoa se encaixa com o que Jesus Cristo falou. Quem quiser vir após mim, precisa negar-se a si mesmo, precisa morrer para si, para então poder me seguir. Deus estava dizendo para eles, olha, vocês precisam aqui morrer para essa velha vida. O que é Páscoa? É o passar por cima. O anjo da morte vai passar. Meus irmãos, nós precisamos entender que naquele dia no Egito, morreu em todas as casas. Até na casa do povo de Israel morreu. Isso, só porque em vez de morrer o primogênito, morreu o cordeiro no lugar. O anjo passava e ele disse, aqui já tem sangue, a morte já aconteceu. O cordeiro morreu para que o povo de Israel pudesse sair. Mas Faraó não deu ouvido a essa instrução que Deus deu ao povo de colocar sangue nos umbrais das portas, porque ele achava que Deus não poderia tocar nele. E a Bíblia diz que Deus disse, olha, o anjo da morte vai passar e todo primogênito irá morrer. E a Bíblia diz que até mesmo na casa de Faraó morreu o seu primogênito. E o primogênito não morreu apenas dos seres humanos. A Bíblia diz dos animais que sobraram das pestes e dos granizos, também morreu todos os primogênitos. E Faraó então manda o povo de Israel ir. Deus usou todos esses sinais que nós chamamos de pragas, né, para demonstrar que Ele é o único e verdadeiro Deus. Por isso que quando Deus chega com o povo de Israel lá no Sinai, e Ele vai apresentar este decálogo, estas 10 ordens básicas que nós estamos estudando aqui sobre essa instituição do povo, Deus estava levando eles a entender a importância do monoteísmo. Eu não divido a minha glória com ninguém. Muitas pessoas e muitos estudiosos da Bíblia, céticos, vão dizer que o monoteísmo foi introduzido por Elias. Quando Elias, no Monte Carmelo, vai apresentar a eles. Agora vocês precisam entender, ou adoram um único Deus, ou vocês vão adorar vários deuses. Mas não, desde o princípio, Deus já tinha estabelecido para eles que Ele era um único e verdadeiro Deus. E que todos estes deuses, com letra minúscula, que os seres humanos tinham colocado, não passavam de fruto da imaginação do homem, tentando colocar ou criar algo para chegar a um lugar de Deus, de quem Deus era, porque eles ainda não tinham tido um relacionamento com o verdadeiro Deus. E Deus então usa o povo de Israel para serem conhecidos como o povo que iria levar essa mensagem para os outros. E o primeiro mandamento que Ele vai dar a eles é: não terás outros deuses diante de mim. Porque eu sou o único, eu sou verdadeiro, eu tirei vocês do meio dessa terra, porque eu gostaria de que vocês entendessem que isto é uma abominação na minha presença. E eu não quero ver vocês dando a glória que pertence a mim, porque vocês são um reflexo da minha criação, se prostrando a outra criatura que não seja Deus. Deus estava dizendo, vocês não podem querer me comparar, ou até mesmo se prostrar na presença desses outros deuses, que na verdade são aquilo que eu tinha falado, são deuses agrários, deuses que cuidavam do campo, deuses que cuidavam do tempo, deuses que eram feitos em forma de homem, que estavam por toda parte e que tentavam tirar o povo de adorar o verdadeiro Deus. Sim, irmão Jânio? Pastor Moabes, no que o senhor está falando aí, o que me chamou a atenção também é nesse deus Actor, a deusa do gado, que tinha a cabeça de vaca, e Apis, o deus boi. O senhor já morou nos Estados Unidos, né? Sim. E aquele boi gigante lá em frente do, como é que chama lá? Da Bolsa de Valores? Wall né? Street, Wall Street. Então ali é um boi. Ali fala da ação que o homem tem na sua própria vida. Quer dizer, o homem totalmente se afastou de Deus, e é uma história bem antiga, né? Aí o que me chama a atenção, pastor Moabes, é que lá a vaca, aí o boi
O que eles fizeram no deserto? Um bezerro. Então significa que a trindade satânica está entre a vaca, entre esse boi e esse bezerro. Moisés demorou, ficou 40 dias e acharam que Moisés não ia descer mais. Pediu para, aqui está só para rapidinho aqui, em Êxodo 32 diz: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, quer dizer, pressionou Arão. Ele disse: levanta-te, faze-nos deuses. Olha só, que coisa terrível. Eles estavam tão acostumados naquela cultura, Aquela cultura que eles ainda não monoteísta. tinham assimilado o que Deus tinha falado para eles no monte. 10 pragas, 10 mandamentos. 10 pragas, 10 mandamentos. E o que acontece? Quando o povo pediu esse bezerro era um Deus que ele diz que esse Deus, olha Nos só, tirou, nos tirou. Imagina só a imaginação do ser humano. Quer dizer, quando Deus não faz alguma coisa na hora que a pessoa quer, os homens criam deuses para o seu bel prazer. É isso, Isso, pastor. Deus é aquele que ele coloca acima do que ele imagina, aquilo que ele quer, sabe? Hoje em dia, nós temos que ter esse grande cuidado. Tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, ou algo de importância para nós, que vai ser a próxima lição, que é idolatrar, começar a adorar digno da nossa reverência. Muitas pessoas têm feito hoje deuses não de imagens, mas deuses de muitas coisas. Tem pessoa idolatrando o seu trabalho, acha que o seu trabalho é tudo, que ele precisa alcançar aquilo, e agora ele tem aquilo, ele tem tudo. Tem pessoas idolatrando os seus filhos, né? Tem pessoa que depois tem um filho e diz assim: agora eu sei o que é o verdadeiro amor. Está casado há 20 anos e ainda não conheceu o que é verdadeiro amor, é crente, tem um amor de Deus na sua vida, agora eu sei o que é amar. E não entende ainda que Deus deu o filho para ele, para ela, para ele se revelar como Deus na vida do seu filho, e o seu filho tem um entendimento do que é esse amor de Deus, esse amor de pai, e o filho nem nosso é. O fruto é dado por Deus, Deus nos usa, mas a Bíblia diz que é Deus que dá a vida à criança. E Abraão no foi ventre. testado nisso, né, pastor? Isso. Sobre que Deus se queria saber, mas Deus já sabia que Abraão tinha ele em primeiro lugar. Por que Deus testou? Quer dizer, João Ferreira de Almeida diz que Deus tentou Abraão, mas Colocou o termo à prova, correto isso. colocou Abraão em prova. À prova. Então, ali, Isaac, ele é o tipo, né, de Jesus. Isso. Né? Jesus é antítipo de Isaac. E esse tipo faz com que a gente pense mais em nós. Deus sempre quis que nós reverenciássemos ele no coração primeiro. Igual o senhor falou sobre ídolos, imagem de escultura. Então Deus começa sempre no coração do homem. Por isso que ele diz lá em Êxodo que é de todo o coração, né, que o homem tem que adorar a Deus. Primeiro tem que nascer no interior do homem. Israel não tinha isso. Só através de Jesus. Isso, eles ainda não tinham tido esse Entendimento. entendimento. Isso. E aí, e para fazer as coisas mais difíceis ainda, Deus tira eles lá do meio do Egito, confrontou todos aqueles deuses, e está trazendo eles para o meio de um povo que adora muitos outros deuses. Sabe? E é como que Deus estava dizendo: eu vou colocar vocês à prova para ver se realmente vocês estão prontos para fazer uma aliança comigo, e se vocês têm um compromisso comigo. E a terra que eles foram passar é a terra dos cananeus. E estes cananeus tinham muitos deuses e deusas que vieram ser o grande problema do povo de Israel depois, em que o povo se afastava-se de Deus e se apegava a estes deuses, e Deus precisava levantar juízes, Deus precisava levantar profetas para confrontar. Nós vemos aqui, a lição vai falar, a deusa dos cananeus, considerada a deusa da fertilidade, Azera, Astarote. As pessoas se prostituíam, faziam orgia nas florestas, nos bosques, adorando estes deuses, né? Segundo a tradição dos cananeus, dos filisteus, vai dizer que esta deusa se unia com Baal, e eles então tinham relações sexuais, e dessa relação sexual caía a chuva para dar fertilidade e produzir toda aquela agricultura que eles tinham. E foi num desses momentos que Deus levanta então Elias e vai confrontar Baal e vai dizer: olha, eles são o Deus do céu?
eles dominam a chuva, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fechar o céu. Mas Deus na verdade, está fazendo uma jogada de palavras já. Sabe o que Deus diz? Eu vou fechar o céu, a atmosfera, para mostrar que Baal não tem domínio nenhum, porque eu quero abrir o verdadeiro céu para vocês entenderem quem é o verdadeiro Deus. Então, por 3 anos e meio, não choveu. Um Deus que cuidava da agricultura não conseguiu fazer chover por 3 anos e meio. Até que o povo, então, volta-se a Deus. E lá no Monte Carmelo, Deus mostra que Ele é o verdadeiro Deus. E o povo de Israel que vivia nesse meio termo, meus irmãos, e cada um desses deuses, como nós já falamos, ele cuidava apenas de uma pequena parte, mas os seus rituais. Porque a chave desta revista que nós vamos falar não é apenas o decálogo e porque Deus disse não farás isso e farás aquilo, porque só deve ter um Deus. E quando a gente fala de moralidade, os irmãos sabem de onde vem essa palavra moral, o que é ser um ser moral, um ser imoral? Um ser imoral é aquele que não tem Deus no seu coração e ele não se preocupa com o outro como um ser, reflexo à imagem de Deus, então ele faz com o outro aquilo que ele bem quer, da maneira que ele bem pensa. E quando eu entendo o que é ser um ser moral, segundo aquilo que Deus tem, eu começo a valorizar os outros. Para os irmãos terem uma ideia, um desses deuses se chamava Moloque. Ele exigia que eles oferecessem as crianças em sacrifício a ele. E tantos outros rituais de prostitutas, sacerdotisas, onde as pessoas precisavam ir lá ter relacionamentos sexuais com essas prostitutas e tantas outras abominações. Por isso que a Bíblia diz que Deus abomina a idolatria. Ele não suporta aqueles que trocam o verdadeiro Deus para estar adorando algum desses. Olha, e esta era a terra que Deus ia colocar. Como falou o irmão Jânio, Deus colocou Abraão à prova e agora Deus está colocando o povo de Israel à prova numa terra que existiam vários deuses para eles serem o representante do verdadeiro Deus. Meus irmãos, será que está muito diferente dos nossos dias? O povo parece que não entendeu ainda. Deus disse, olha, vocês são a minha igreja, eu estou chamando vocês para fora. O povo acha que a igreja é chamada do meio do povo para nós estarmos aqui, a parte do mundo. Não, diz assim, eu estou chamando vocês para ser um povo santo, separado meu, para vocês irem para lá e representar o verdadeiro Deus. O que mais nós temos hoje em dia são religiões e tantos cultos e tantas maneiras que as pessoas criam para se chegar a Deus. E nós que temos o entendimento do que Deus faz na nossa vida, muitas vezes não somos o representante de Deus da maneira que deveria ser, da maneira do povo de Israel. Nós precisamos entender essa parte que Deus demonstra que Ele não deve e não quer ser comparado. A Bíblia diz que em Isaías, Deus disse assim, como que vocês me comparariam a estas obras criada por mãos de homens? Sabe, Jeová não quer ser comparado porque Ele não divide a sua glória. Vai estar aqui, Isaías capítulo 42, versículo 8. Deus disse assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Mais uma vez ele se apresenta porque é o seu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ele diz, eu não quero, não posso, e para que vocês entendam quem eu sou e como eu ajo, vocês precisam ter este entendimento. Por isso que Deus focava neste ponto de que o quê? A minha glória é exclusiva e vocês foram criados para ser um reflexo da minha glória. Lembra do que Deus deu as palavras para Moisés? Lá no princípio, quando Deus criou o homem, Moisés não estava lá, mas Deus revelou a Moisés quando ele estava no monte. Ele disse assim, olha, no dia em que Deus criou o homem, assim Deus o fez. A minha imagem e a minha semelhança Ele o criou e disse, ide, multiplicai e enchei a terra. O que Deus estava querendo? Que o homem enchesse a terra desta imagem, desta glória de Deus, não misturada, não contaminada com estas idolatrias, com estas imagens, com esses pensamentos de quem Deus é. Por isso que Deus nos chamou para ser o quê? Um povo santo. O que a palavra santo diz? A palavra santo diz separado, exclusivo, limpo. Limpo, precisa ser santo, um povo seu. Deus disse, olha, eu estou tirando vocês do meio do Egito, eu sou um Deus santo, portanto, sede vocês também santo.
Sabe, meus irmãos, muitos de nós queremos que Deus nos use. Nós queremos que Deus faça grandes coisas através de nós. Mas Deus disse, olha, eu só uso pessoas limpas. Eu só uso pessoas que entendam a importância de deixar eu limpá-los através da minha palavra. Sabe, quando você pega um copo que está num armário, onde você não sabe se passou lá algum inseto, quanto tempo estava esse copo no armário, e você vai beber um líquido talvez precioso para você. Eu não sei qual que é o líquido precioso para você. Vamos dizer, o seu suco, o seu café, o seu remédio, o que você vai tomar. Normalmente, o que você faz primeiro? Você tem vários copos. Você o quê? Escolhe um e você separa. Aqui começa o processo da santificação. Escolhido, separado. Mas você, antes de derramar o teu precioso líquido, você o quê? Lava, limpa. E aí então vai ser derramado da mesma maneira. Deus usando o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, ele disse assim, olha, cuide dos seus corpos, porque os seus corpos são o templo do meu espírito, sabe? Então vocês não vão se misturar com qualquer povo. Olha só, Deus disse ao povo de Israel, vocês são um povo separado, santo para mim, e eu nem quero que vocês casem com outros povos. Não que Deus estava aqui fazendo um caso de um semitismo, de que o povo de Israel seria essa separação, esse único, digamos assim, esse povo melhor, não. Deus estava dizendo, eu não quero que vocês nem casem, nem se misturem, por quê? Porque as mulheres desses povos e esses povos vão fazer com que vocês abandonem a Deus para ir adorarem a outros deuses. E Deus olhando para nós através de apóstolo Paulo, versículo 14 em diante, do capítulo 6, ele vai dizer assim, por quê? Que comunhão tem as trevas com a luz? Que comunhão tem em nós? Ele disse assim, olha, ele até diz, não é bom que uma pessoa crente, uma pessoa fiel a Deus, se una com uma pessoa infiel a Deus. Deus é poderoso? Deus é poderoso para salvar. Mas se você já faz parte do povo de Deus, ele disse, é melhor que você não se una, antes que você corra o risco de acabar se afastando do próprio Deus. Ele diz, não devemos estar nesta mistura, porque vocês são para mim um povo santo. E aí é onde Deus começa a dar estas exigências, porque Ele tem um povo exclusivo para si. Ele é o nosso único e verdadeiro Deus, e a Bíblia diz que Ele não quer fazer conosco dividir. Sabe, tem muita gente dividindo. Domingo o Senhor tem, mas é uma parte de mim. Mas de segunda a sexta, quem tem a maior parte de mim é os meus prazeres, é o meu trabalho, é isso, aquilo, sabe? De segunda a sábado nós temos um tipo de vida. No domingo, é o dia do Senhor, eu vou dar um dia ao Senhor, mas o Senhor nos quer por completo. Ele quer nos ter esse entendimento. Por isso que Deus está falando, eu sou o único Deus. Deus, nesse sentido, quando a gente fala de Deus, aquele mais alto, eu sou aquele que quero estar em primeiro lugar na sua vida. Olha, Deus falou muitas coisas. Mas aquilo que Deus falou que deve estar em primeiro lugar para nós, Ele disse assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe, Deus não disse assim, olha, o meu reino está em primeiro, família em segundo, igreja em terceiro, trabalho em quarto, família em quinto. Isso não foi isso que Deus disse. Nós temos o hábito de querer elencar. Mas Deus disse, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe, o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar no seu trabalho. O reino de Deus tem que estar em primeiro lugar na sua família. Amém. Em primeiro lugar em tudo que você faz. Tudo que você faz tem que estar em relação com o reino de Deus em primeiro lugar. Nós estamos falando aqui de caráter. Nós estamos falando aqui, olha, da ética do Sinai. O que é ética? Ética é comportamento. Como eu ajo. Por que eu ajo da maneira que eu ajo? Por que eu faço o que eu faço? Por quê? Porque eu tenho Deus na minha vida, porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. Lembra de José, muito antes de Deus dar os mandamentos, ele morava lá no deserto, junto com a sua família, o seu pai, a família era nômades, bisneto de Abraão, tinha pouco entendimento de quem Deus era em relação a nós, e a Bíblia vai dizer que ele vai para o meio desse povo do Egito, que adorava tantos deuses, que tinha uma ética completamente diferente daquilo que Deus esperava deles, mas o menino na casa de Potifar dá um exemplo
do que é ter uma experiência com Deus, do que é não se contaminar, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando o patrão não está em casa. E a mulher o tentou, não só uma nem duas, mas a Bíblia diz que um dia após o outro, ele entendeu e ele o quê? Ele disse, eu não posso trair o meu Deus para satisfazer o desejo da minha carne. Ele entendeu o que é ter Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Mas este Deus que nos ama, que nos resgatou, que demonstrou para nós a única maneira de perdoar os nossos pecados e que está muito interessado em ter um relacionamento conosco, um relacionamento diário, um relacionamento constante, não só no dia do domingo, não só no dia da super sexta, não só no dia do culto do tal, não só nesse momento, não. Era aquilo que Deus fazia com Adão e Eva. Todos os dias eu quero me relacionar com vocês. Eu quero ter esse momento. Mas tem uma coisa. Assim como Adão e Eva, para termos este relacionamento com este Deus, tem algumas exigências que estão ligadas ao primeiro mandamento. Por isso que Deus fez questão de dizer a eles, em primeiro lugar, eu tirei vocês do Egito. Eu sou o Deus que fiz tudo isso por você. Mas não terás outros deuses além de mim. O mandamento em si, como artigo estatutário, é simples e curto. Porém, os seus desdobramentos dão a clareza e a importância. Dentre eles, Deus quer que nós reflitamos em nós aquilo que Ele é. A exigência de Deus é que nós tenhamos uma postura de amor. Assim como Deus nos amou, Ele quer que nós fluímos deste amor para com os outros. Lembra de Jesus? Quando Jesus estava instruindo os seus servos, depois de estar 3 anos e meio com eles, antes de partir, Deus, capítulo 14, 15, 16, 17 de João, as instruções finais de Jesus aos seus discípulos. Deus chega para eles e diz assim, olha, sabe como vocês vão ser conhecidos como meus discípulos? Quando vocês amarem uns aos outros, as pessoas vão dizer, tem algo diferente nessas pessoas. Porque, na verdade, lá fora, um quer passar por cima do outro. E se for possível para tomar o seu lugar, ele não está nem preocupado com as ações que ele faz lá na sua companhia, lá na sua escola. Se ele tiver a oportunidade de tomar o seu lugar, ele faz de tudo. Mas Jesus disse, olha, vocês devem agir diferente. Quando alguém bater na sua face, você dá outra. Ninguém gostava de apanhar na face. Sabe? Era um dos direitos que os romanos tinham sobre os seus escravos, sabe? De fazer alguma coisa errada, de dar uma bofetada. Mas Jesus disse, se eles fizerem isso com você, você dá outra face. Se eles te chamarem para caminhar uma milha, que era o direito de todo cidadão romano aos países ou aquelas nações que estavam escravizadas por eles, era dizer, olha, você vai caminhar comigo 1 milha. E ele caminhava 1 milha, sabe, meio que indignado, triste com a cara de que não queria fazer. Mas quando chegava 1 milha, era mais ou menos assim, meus irmãos, ele está caminhando. Pô, chegou 1 milha, largou tudo, graças a Deus que eu já cumpri o meu mandamento e era caminhar 1 milha. O que Jesus Cristo disse? Se alguém te chamar para caminhar 1 milha, você continua, você vai à 2ª. O que Jesus estava querendo dizer? Na 1ª milha, você é servo, você é escravo, fazendo por obrigação. Mas quando você passa, a pessoa sabe que você tem a obrigação de caminhar 1 milha, mas ele vai dizer, mas por que você está continuando? Por que você está fazendo? Você não precisa fazer, mas você continua. E neste momento, você se torna senhor da situação. E aquela pessoa se torna seu servo. E ele não consegue entender por que você está agindo assim. Jesus diz, sempre que você vai além do normal, você vai ter a oportunidade de dizer por que você age assim, qual o caráter que você tem, o que você tem na sua vida. Pode falar, irmão Jabes. Pastor, é interessante, trazendo a reflexão para hoje, né? A gente é muito raivoso e imediatista, né? Principalmente com redes sociais, essas coisas, né? Quando Jesus fala, se alguém lhe ferir a face, que ofereça outra.
Será que isso hoje é uma realidade? Às vezes a gente, antes de receber a primeira agressão à face, nós já estamos reagindo. E Jesus está falando que você tem que ser diferente do mundo, que o mundo ele vai reagir. As pessoas do mundo, se sofrer uma agressão, ele vai imediatamente repelir, ele vai ali querer ou sofrer uma injustiça, mas aquele que é servo do Senhor, ele tem que fazer a diferença. E se você age igual a todo mundo, você não está sendo sal, você não está sendo luz, mas se você, como exemplo, você recebe ali algo que não lhe é justo, digamos, na nossa concepção, e você ainda se mantém humilde, ainda se mantém por amor ao Senhor, aquilo gera diferença, aquilo faz a diferença. Ou agir igual a todo mundo não vai fazer diferença nenhuma, mas eu sempre falo aqui sobre redes sociais, né, que às vezes eu vejo o pastor falando, né, no domingo a gente vem, aí na segunda-feira os irmãos começam na rede social só polêmica, um monte de coisa, e esquece de que ali, ao invés de você estar ali só debatendo e brigando e caçando confusão com um monte de gente. E você já, não cortando, já cortando ao mesmo tempo, digamos assim, você não disse que você é crente? Aí você diz, eu sou crente, mas e já começa a dizer, eu sou crente mas tenho mais. E aí começa a dizer, tá, sabe? É esta atitude. A gente precisa entender uma diferença entre tolerância e ignorância. A maneira que você age, de não entender a maneira de se portar, como nós devemos nos comportar, sabe? Jesus Cristo, ele tinha todo o direito de revidar contra os soldados romanos, contra as ações dos judeus e tudo mais, mas ele se manteve calado. E a sua posição de calado levou Pilatos a questionar, assim, como que você faz isso? Olha, eu tenho o direito de fazer tudo isso, eu tenho o direito de fazer isso. E Jesus, ele sabia o propósito para que ele veio, mas sabe o que era? Era esse reflexo. Quando a gente entende, olha só, Jesus Cristo, ele chegou até o ponto de, ele foi tão tentado que ele disse assim, já, olha, Pai, se for possível, passe de minhas casas, mas não que não seja feita a minha vontade. Quando a gente faz isso que você falou, de alguém fala algo ou nos acusa e nós já queremos revidar, sabe o que nós estamos agindo? Com o nosso eu. Eu estou me colocando acima. E quando eu entendo que eu sou um representante de Deus, a minha ação fala mais alto. Meus irmãos, a gente precisa entender que toda vez que um cristão fala ou age alguma coisa, tanto ele no mundo profissional ou não, as pessoas não olham você pela sua profissão. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos, e eu já falei várias vezes. Se você chama um encanador para ir na sua casa, irmão Wilson, e aí ele vai fazer um trabalho, e aí você pergunta para mim assim, você conhece algum encanador? Eu disse, tem um irmão lá da minha igreja, ele fez um trabalho lá em casa muito bom. Você não é cristão, você não tem um compromisso com Deus, estou dando um exemplo, e você diz assim, eu vou chamar aquele encanador lá que o Moabs falou, que ele é cristão, é gente boa, e ele vai lá, faz o trabalho, com todo o cuidado, o encanador faz o trabalho, mas aconteceu alguma partezinha do encanamento, faltou a cola, como todo profissional pode cometer alguns erros, e de repente no final de semana o Wilson está dando uma festa lá para todos os amigos da companhia dele, está lá todo mundo, e de repente estoura aquele cano no meio da festa, e sai toda aquela água e tudo mais. Sabe qual vai ser a primeira reação? Aquele crente fez um trabalho mal feito lá na minha casa. Ele nem vai lembrar que ele era um encanador. Por quê? A nossa vestimenta de cristão está acima da nossa posição profissional. E nós precisamos entender, esta vestimenta, esta posição nós temos que ter sempre. E este é um reflexo do que nós recebemos de Deus. O que Deus disse, o Shema. Deus disse, olha, ouvi, o Senhor teu Deus é o único Deus, somente a Ele adorarás. E aí vai se encaixar o que o irmão Jânio falou, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Você vai adorar Ele e tem outra. Você vai dar o exemplo para o seu filho. Você vai ensinar ele caminhando. O que ele estava falando? Que o seu exemplo não é só palavras, mas é ações. Na hora de deitar, na hora que tiver a mesa. Qual tem sido a conversa? Sabe, meus irmãos, essa última parte aqui, nós vamos começar a ir para a conclusão, ela vai falar as exigências ligadas ao primeiro amor. Qual que é? Ao dizer que nós só temos um Deus, isso tem que refletir na minha conversa com os meus filhos. Isso tem que refletir na minha maneira que eu me porto no trânsito. Sabe?
como aquela ação, já contei essa história, nós estamos enterrando para falar a importância de nós termos esse amor de Deus, refletirmos a reverência e o temor a Deus e obedecer ao Senhor, que tem que estar ligado com a nossa ação. Muitas vezes nós falamos, mas não temos este Deus como o Senhor em todas as áreas da nossa vida e não acabamos realmente agindo, entendendo que este primeiro mandamento demanda todos os outros. Por isso que ele disse: terá somente um Deus e nenhum outro acima de mim. Este primeiro, porque deste é que vai nos dar o entendimento e a possibilidade de amar o nosso Pai, de honrar o nosso Pai, de não roubar, de não fazer isso, porque vai ser esta condição. Sabe, eu já contei essa história aqui algumas vezes, mas eu vou usar esses próximos 5 minutos rapidão para dizer. Certa vez uma senhora acordou atrasada e com muita pressa, ela rapidão colocou a sua roupa, entrou no seu carro para chegar no trabalho e ela saiu meio que desgovernada, já deu a ré, meio em alta velocidade, quase atropelou um menino que estava lá perto da casa dela e ela já saiu cortando, nem parou no sinal de pare e de repente estava o primeiro semáforo perto da sua casa e o semáforo ficou amarelo. E tinha um outro carro que estava na frente dela, que era um senhor que naquele dia tinha acordado com toda a calma e disse: hoje eu não preciso chegar muito cedo no trabalho, eu estou com tempo. E ele estava indo com toda a calma, e de repente o sinal ficou amarelo. Aquele senhor disse: para que passar? Eu não estou com pressa. E ele diminuiu a velocidade e parou. Mas aquela senhora estava com muita pressa, e ela estava querendo chegar no trabalho, e quando o carro foi freando, ela começou a apertar na buzina: ei, você podia ter passado, o que você está fazendo? Tirou o braço para fora, começou a fazer vários cenos, e muitas ações que muitas vezes, muitos de nós fizemos. E continua falando, fazendo encenação e buzinando: você poderia ter passado e tal. Quando de repente ela escuta alguém tocando no seu vidro do seu carro e ela olha um policial. O policial diz: por favor, desça do carro, vai lá para trás. E ela: mas o que eu fiz? Vai lá para trás. Foi lá para trás, o policial diz: coloque as mãos para trás. Algemou ela, colocou dentro da viatura, levou para a delegacia. Nem quis dar satisfação. Esse é um exemplo de uma história que eu vi um pastor contando lá nos Estados Unidos. Quando chegou lá, na delegacia, colocaram ela na cela de espera, e aí de repente vem o delegado geral com os documentos da mulher e dizer: senhora, o meus perdão, mil desculpas, o policial que parou a senhora nem veio aqui, que ele está totalmente envergonhado da ação que ele fez. A senhora pode sair com todo o direito, se quiser colocar um processo contra a polícia, pode fazer, mas pedimos mil desculpas. Mas ele disse: agora eu nem vou fazer um processo, mas eu só quero saber qual a razão que esse policial me parou e não deu nenhuma satisfação e me trouxe para a delegacia. Não, na verdade, que quando ele veio parando, ele estava seguindo você e parou atrás daquela interseção, aonde você começou a fazer toda aquela encenação, buzinar e falar tantos nomes obscenos. O policial olhou na hora e atrás do seu carro estava um adesivo: não perco uma EBD, sou da igreja tal. Ele disse: esta senhora deve ter roubado esse carro, porque uma pessoa que vai na EBD todo domingo e que pertence a alguma igreja não age assim. Ele imaginou que você tinha roubado o carro e nem quis pedir os seus documentos. Como tem sido a nossa ação? Sabe, uma exigência ao primeiro mandamento: devemos amar, mas devemos o quê? Temer a Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus não é somente ter medo, é um mandamento que aqui a lição vai dizer, é uma expressão humana que tem expressões positivas e negativas. Temer também é reverenciar, é o que? É respeitar, dar o devido lugar. Deus na minha vida, Ele tem a primazia em todo lugar. Nós devemos amar o Senhor teu Deus, temer a Ele, mas nós devemos andar nos seus caminhos, servi-lo e guardar todos os seus mandamentos. Esta é uma das exigências, o quê? De confiarmos que Ele estará conosco. Pastor Moabes, um ponto interessante da lição de hoje, que me fez a lembrança agora, que em todo o tempo, Deus falando com Abraão, com Isaac e Jacó, era de uma forma oral, não existia escrita. Sim. Através de Moisés, depois dos 10 mandamentos, ao longo de 40 anos, que nasceu o Pentateuco. 40 anos escrevendo o Pentateuco. Aí, a Bíblia, no Novo Testamento, diz que nós estamos debaixo de uma melhor
Melhor aliança. Aliança, isso. Melhor aliança. Então, uma aliança passou, as pessoas não tinham tanto temor como podemos dizer que nós temos hoje com a palavra, né? Os israelitas faziam muita coisa errada e se arrependia, pedia de novo, arrependia, voltava, foi para o cativeiro, voltou de novo. Aí depois, nunca mais, depois do cativeiro, eles entraram na idolatria, que é o ponto do próximo domingo. Da próxima semana. Mas o que eu quero dizer, que aí, agora com esse testemunho, com esse exemplo que o senhor deu sobre essa mulher, que também, quando a gente não tem o temor, a pessoa esquece que é um salvo. Você acredita nisso? Que a pessoa esquece? Sim. Esquece, a pessoa esquece. O momento que a pessoa está tão nervosa que a pessoa passa. Porque por isso que a Bíblia diz, no Salmo 1, diz que nós temos que meditar na lei do Senhor, que a lei, quando fala ali, é a Bíblia, né? É toda a Bíblia. A lei do Senhor de dia e de noite. Porque a luz... né? Você falou de um autor bastante conhecido no mundo, né? O Lloyd Jones, David Martin Lloyd Jones. Ele fala que, na verdade, o que o crente precisa ter, o pregador, a pessoa crente, é calor, luz e calor. Significa conhecimento da palavra e aquele fervor. Se a gente não tiver essa luz e o calor, não adianta nada a profissão da fé. Sim, não adianta ter o conhecimento se não ter o temor, reverência e o entendimento daquilo que foi dado, porque senão as nossas ações não vai ser uma ação de que nós confiamos em Deus na sua totalidade, sabe? Essa lição vai concluir mais ou menos apontando para a próxima lição, que é isso que o irmão falou, de que os povos acabavam se voltando a estes ídolos, esquecendo a Deus. Por quê? Porque eles não tinham deixado que a lei de Deus, esse mandamento de adorar a Deus sobre todas as coisas e toda essa sequência que vem desse primeiro mandamento, estivesse realmente no seu interior. Era somente de boca para fora, como você falou. E já Deus, usando o profeta Ezequiel, ele disse assim, olha, o meu maior desejo é que chegue aquele momento em que eu vou escrever esta lei nos seus corações. Não só em tábuas de pedra, mas que esteja escrita no seu coração. Ele está dizendo que não adianta nós olharmos. Mas não tem nenhuma placa aqui dizendo que é proibido estacionar. Não tem nenhum policial. Será que eu posso fazer uma volta em U aqui? A plaquinha ali está dizendo que eu não posso. Eu tenho que ir lá naquela rótula para voltar. Eu vou entrar aqui um pouquinho na contramão até aquela esquina. Isso é o quê? É não ter a palavra, a lei de Deus escrita no nosso coração. É não ter o temor, é não ter a confiança em Deus na sua totalidade. Quem não entende este amor, este temor, não vai ter o que é o último ponto da nossa lição de hoje, que é o quê? Obediência. Obediência é uma sucessão, uma consequência de quem realmente conhece quem Deus é, confia nele, mesmo que seja um pouco difícil fazer o que precisa ser feito, ele vai obedecer. A revista vai dizer assim, no que tange aos seus preceitos que são eternos, Deus, ele é intransigente. A bênção resulta da obediência, mas tem maldição, consequências das desobediências. Como já disse um certo autor, se a consequência do pecado fosse imediata, teria muita gente não cometendo pecado hoje em dia. Mas Deus é tão misericordioso que Ele espera que nós mudamos, que nós entendamos que é melhor obedecer do que sacrificar. Antes de o Senhor usar a vida de Moisés para preparar o povo para entrar na nova terra que Deus tinha prometido a eles, a Bíblia diz que Moisés não iria entrar, mas Deus instruiu Moisés a colocar o povo sobre 2 montes, e de um monte eles repetiam as bênçãos, de outro monte eles repetiam a maldição da desobediência. É como que fosse um cântico para que ficasse gravado nos seus corações, na sua mente. Olha, tem muitas bênçãos. Se vocês se obedecerem a Deus, a terra que vocês vão passar é uma terra difícil, de montes e de vales, mas não vai faltar chuva. A terra, sabe o que é lindo? A terra é difícil, mas eles não precisariam se esforçar muito, porque a terra manava.
Sabe? Esta é a bênção de Deus. Quando nós o obedecemos, Ele faz as coisas fluírem. A obediência traz muitas bênçãos. E eles precisavam entender o quê? A nossa satisfação, a nossa suficiência está nesse primeiro mandamento. Adorarás somente o seu Deus e não terás outros deuses diante de ti. Quando vocês entenderem e me colocarem em primeiro lugar, Deus estava dizendo, vou tomar a responsabilidade de trazer as bênçãos que vocês precisam. Então, eu encerro essa parte de hoje, levando aos irmãos a entendimento de como Deus se preocupa tanto, que Ele passou esse período centenário tentando se revelar ao povo como o único e verdadeiro Deus. Este Deus Jeová, esse Deus de aliança, que se revelou na vida do seu Filho. E sabe aquelas ordenanças, 613, esses 10 registrados em pedras? Jesus Cristo deixou tudo isso de lado, para passar 3 anos e meio caminhando, visitando a casa de pecadores, conversando com tantos necessitados, que ele estava demonstrando que o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem, ela deve ser vivida e praticada como um reflexo de ter Deus como nosso único e verdadeiro Deus. Dificilmente, vivendo no mundo como vivemos hoje, já encerrando, no mundo politeísta, no mundo que tem muitos valores éticos, as divindades que nem mesmo concordam entre si quanto ao que se pode fazer ou o que não pode se fazer. É aqui a revista vai dizer, nós precisamos entender a importância de colocarmos Deus em primeiro lugar e termos esta harmonia entre os homens e os seus semelhantes, que é um fato real de que Deus existe e que Ele é refletido na nossa vida, e entendemos que Deus é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que nós vamos falar antes de nós falarmos, mas Ele sabe e Ele entende que nós temos o direito e nós temos o livre-arbítrio para tomar as nossas decisões. E Ele está presente a todo momento, aonde nós estivermos. O grande perigo é que muitas vezes nós queremos agir só quando tem alguém vendo, mas Ele diz, olha, eu estou a todo tempo procurando por vocês e eu sou um Deus justo, bom e galardoador daqueles que me servem, daqueles que me obedecem. Será que realmente nós entendemos o que é existir apenas um Deus? Colocamos Ele em primeiro lugar em tudo na nossa vida? Estamos somente servindo a Ele? E tudo isso se resume em uma palavra, sabe? O povo de Israel recebeu muitos mandamentos. Davi foi resumindo em alguns outros. Jesus Cristo resumiu em 2, amarás a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Mas o apóstolo Paulo, numa revelação maior, ele entendeu o que Jesus Cristo falou e ele disse, tudo isso se resume em uma palavra, amor. Amor não é o que Deus faz por nós. Deus não nos ama. Que é isso, pastor? Não. Deus é amor. Essência do que Deus é. Existe um único Deus, e quando nós temos Ele no nosso coração e nós colocamos acima de tudo, Ele vai emanar de nós e nós vamos começar a refletir aquilo que Deus verdadeiramente quer para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida. A semana que vem vamos estar estudando sobre essa importância de não colocarmos esses outros deuses, estas outras imagens no lugar de Deus e dividirmos a nossa adoração com Ele. Porque Ele não só quer ser o nosso único Deus, mas Ele também não quer que nós nos prostramos e dividimos essa adoração que só é devida a Ele. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.